Nós temos refletido sobre preciosos ensinos que a palavra de Deus, através do livro de Hebreus, tem nos dado. Primeiro, aos cristãos hebreus, mas que se estende como palavra de Deus para todos nós, para todos os cristãos ao longo de os séculos que a igreja tem recebido esta palavra. Chega para nós hoje para nos ajudar a enfrentar a luta do dia a dia e nos mantermos firmes, constantes e abundantes, como diz Paulo aos Coríntios. Os cristãos hebreus enfrentavam dupla perseguição. A perseguição do império, porque eram cristãos, e a perseguição da sua cultura, porque eram de origem judaica, mas que haviam reconhecido Jesus como Messias, ao contrário de todos os outros da sua cultura. Então assim a gente foi vendo Deus chamando estes cristãos e a todos nós, chamando a atenção para que não errássemos a direção no meio das perseguições. Vimos também que em meio das lutas e de todo tipo de adversidade é preciso estar certo do descanso presente, do descanso permanente e do descanso eterno, o descanso futuro no Senhor, para não perdermos o foco. Vimos ainda que, apesar das batalhas e da guerra continuada, e é exatamente por causa dessa continuidade, dessa guerra que continua, nós precisamos nos alimentar. Ou, como dissemos alguns domingos atrás, o nosso cardápio tem que ter salada e tem que ter feijão. Não dá para continuar se alimentando apenas de leitinho. E na semana passada, nós fomos desafiados a avançar. Onde, no meio da perseguição acirrada, dos dias difíceis, talvez nós mesmos gostaríamos de receber uma espécie de caverna para nos protegermos e nos acuarmos, ficarmos quietinhos no nosso lugar e esperarmos apenas a guerra passar. A palavra de Deus chega para a gente e diz: é hora de avançar. Avançar porque a nossa esperança não falha. Avançar praticando amor, cheio de boas obras. Avançar unidos e reunidos. Confesso aos irmãos, nesses últimos domingos, tenho sentido a falta de muitos dos nossos irmãos. E quando planejava e buscava no Senhor entendimento sobre o que pregar nos meses de outubro e novembro, nós estávamos num outro momento, faltávamos cadeira. E nós vimos ao longo dessa série, dos desafios para a igreja é se manter reunida. E que coisa interessante, exatamente no meio dessas reflexões, muitos dos nossos irmãos têm abdicado da reunião. Precisamos ter ouvido para isso, precisamos olhar para isso, para que a gente olhe exatamente para isso que a palavra está dizendo. Fico buscando entender o contexto dos hebreus, olhando muitas vezes, lembrando com saudade daqueles dias em que a gente se reunia e o templo estava lotado, mas agora muita gente tem se dispersado, e a palavra de Deus para os que permanecem é: avance. A palavra de Deus para aqueles que permanecem é: não deixe de estar reunido como aqueles que um dia estiveram e não estão mais. A palavra de Deus para a igreja é: voltemos e procuremos encontrar meios de nos estimular uns aos outros, ao amor fraternal, às boas obras e a estarmos reunidos. É muito interessante como que o Senhor vai conduzindo a sua obra. Deus sabe as motivações de cada um de nós que está aqui e daqueles que não puderam estar. Mas é no mínimo intrigante que exatamente no meio de um tempo de reflexão sobre uma igreja e cristãos que enfrentavam adversidades e a tendência era se dispersar, me parece que é exatamente muito do que o contexto que a gente está vivendo nos dias de hoje, embora não estejamos vivendo a perseguição do império e nem
a perseguição da nossa cultura. Mas que a gente entenda de que Deus quer falar conosco que estamos aqui nessa noite. Com você que está conectado com a gente agora, ou que vai ver essa mensagem depois. Quero convidar você então a ler o texto dessa noite. Lembrando que nós seremos desafiados à leitura desse texto, durante a leitura desse texto e a reflexão que vamos fazer em seguida, estaremos sendo desafiados a nunca retrocedermos e a jamais esquecermos. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes fora tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, diante da leitura da Tua Palavra, dos dias que estamos vivendo, e o Senhor sabe da história de cada família aqui, de cada pessoa, sabe também, ó Deus querido, das motivações que levaram e tem levado alguns dos nossos irmãos a não estarem mais assíduos, a não estarem mais presentes. Diante de tudo isso, a gente quer te fazer um pedido nessa noite. Fale ao nosso coração, que a tua voz seja ouvida e entendida por cada um de nós, que estamos aqui, os que estão conectados e até aqueles que vão ouvir e refletir nesta mensagem depois. Fala ao nosso coração e nos revele a tua vontade, em nome de Jesus. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. E o texto termina dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem, diz João Ferreira de Almeida. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Meus queridos irmãos, nós precisamos nessa noite dilatar o nosso ouvido e abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus que grita aos nossos ouvidos dizendo: nós não somos dos que retrocedem, retroceder nunca. Havia um filme antigo que dizia exatamente isso, né? Render-se nunca, retroceder nunca, render-se jamais. Esse é o título, né? Deve estar no YouTube, aí depois o pessoal, né, pode buscar. E a ideia do filme era exatamente a ideia de alguém que no meio das adversidades, da luta, não volta atrás. É muito interessante porque, por muitas vezes, o texto bíblico faz analogia à vida de atletas, ao esporte, ao lutador, com a vida cristã. O apóstolo Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 9. A sua primeira carta aos Romanos, no capítulo 9, Paulo desenvolve uma teologia do esporte
como analogia, como comparação para a vida cristã. E estamos nós aqui nessa noite, motivados por cristãos que enfrentaram adversidades, enfrentaram, como diz o texto no verso 33, oposição, insultos, espancamentos, viram os seus passando por isso, diz o texto, em outras situações vocês ajudaram os que passaram pelas essas coisas, ou seja, não era apenas uma experiência sua, mas era uma experiência de quem estava ao seu redor. Não era apenas o pai que era levado preso, espancado e depois trazido para dentro de casa, era a experiência da mãe, do filho, da esposa, do irmão, vendo o seu querido sofrendo por causa de Jesus. Uma experiência que certamente traz muitas marcas físicas, emocionais, que questiona, coloca a nossa fé em xeque. Será que vale a pena? Lembro aqui de João Batista, quando preso, próximo à decapitação, João pega os seus discípulos e manda a Jesus, e diz, vai lá e pergunta para Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir. Como que numa busca pela reafirmação, no meio da certeza da morte, numa certeza da injustiça, a reafirmação da sua esperança, de que valeu a pena, de que não foi em vão. Pois bem, meus irmãos, esse texto, esse trecho das Escrituras, visa nessa noite nos estimular a nunca esquecermos, a não esquecermos a razão de sermos cristãos. Porque se nós nos esquecermos da razão de sermos seguidores de Jesus, quando os dias maus chegarem, eles sempre chegarão, sempre virão, quando esses dias vierem, nós estaremos a um passo de retrocedermos. É preciso então nessa noite trazer à nossa memória, como diz Jeremias nas suas lamentações, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Você se lembra do dia e da ocasião e do contexto que fez você se render a Cristo Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador? Você se lembra de onde Jesus tirou você? Já pude compartilhar o meu testemunho aqui, me converti aos 11 anos de idade. E um menino de 11 anos de idade, e no meu contexto especificamente, eu não tinha nada para olhar para trás e dizer, eu me arrependo da velha vida, a minha vida pregressa. Muito pouco. E levou um tempo para eu poder entender o que foi que Cristo fez em mim, quando sempre era instigado a dizer, você pode falar sobre o antes de Jesus? Eu ficava, o que eu vou falar sobre a minha vida antes de Jesus entrar nela? Mas com o passar dos anos, eu pude perceber o que Cristo fez na minha vida. Hoje, às portas do meu 43º aniversário, embora não pareça, alguns vão se admirar disso, eu olho para trás, por onde eu já passei, eu vejo meninos de 11 anos de idade que não chegaram aos 18. Eu olho para os que tinham 11, 12 anos de idade comigo. E eu conto nos dedos aqueles que ainda estão vivos. E dos que estão vivos, aqueles que conseguiram constituir uma família e encontrar o seu lugar no mundo. Eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto Jesus me livrou. E o quanto Ele me abençoou para construir a vida que eu tenho hoje. Se nós nos esquecermos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nos esquecermos principalmente do que isso significa no dia a dia da gente, corremos um sério risco de retrocedermos na hora que os dias maus chegarem. Esta palavra é dada aos cristãos hebreus, porque eles estão enfrentando todo tipo de adversidade, ocasiões em que estão sendo expostos a insultos, e nessa hora se perguntar e serem questionados, vale a pena? Você vai se manter firme?
recentemente num exercício simulado de situação adversa com os nossos missionários em formação da UEM, o Rich, dentre eles a nossa querida Jéssica. Colocamos os missionários em uma situação tal de adversidade, muitos deles nunca tinham enfrentado nada parecido. A simulação de um assalto, a simulação de um sequestro, a simulação de uma tortura, a simulação de uma situação em que a vida deles estava por um fio. Era uma simulação. Mas eles experimentaram na pele o que é ficar 14 horas sem comer, o que é enfrentar o frio e ter hipotermia de nível 2. E no meio de tudo isso tem alguém dizendo para ele: só desiste. A gente só precisa que você diga: não quero mais. Nós vamos te dar uma roupa quentinha, vamos fritar um bife bem gostoso para você com batata frita, uma Coca-Cola gelada, e você vai ter o que você precisar, uma cama quentinha para você dormir e descansar. Só desiste. E eu recomendo aos irmãos, assim que tiver a oportunidade, de conversar com a Jéssica sobre essa experiência. É muito interessante, porque no meio dessa diversidade, a palavra de Deus aos cristãos hebreus não era uma palavra para massagear o ego deles e dizer: olha, Deus sabe, Deus vai vir, o anjo do Senhor virá. A palavra de Deus era: lembrem-se dos primeiros dias. Meus queridos irmãos, nessa noite estamos sendo desafiados a não abrir mão da nossa confiança em Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus de tal forma que haja experiências, que hajam memórias do seu relacionamento com Deus, porque durante os dias maus são essas memórias que precisam ser resgatadas. Então eu quero dar aqui algumas orientações, especialmente aqueles que são novos na fé, ou aqueles que estão vivendo um tempo na sua vida cristã, um tempo de bonança, um tempo de primavera, não a primavera de Caçapava e do Vale, porque a primavera de Caçapava e do Vale, alguém disse que está precisando passar pelo psicólogo, porque ela está com síndrome de inverno. Que eu nunca vi uma primavera tão fria igual essa. Meu Deus. Aliás, alguém já disse que tem mais de 50 anos que não dá um frio desse no mês de novembro, né? De outubro e novembro. Mas talvez alguns aqui estejam vivendo de fato uma boa primavera, um verão na sua vida cristã, as coisas estão fluindo, está indo muito bem, bênçãos, respostas de oração, livramentos que vieram. Eu quero desafiar você nesse tempo a aprofundar as suas raízes, a investir no seu relacionamento com Deus. Porque eu preciso te lembrar que a primavera chega, o verão também, mas depois dele vem outono e vem inverno de novo. E talvez agora você possa se lembrar de como foi o seu último inverno da sua vida cristã, dos dias difíceis. A gente só lembra de comprar roupa para o frio, quando a gente está com frio. Já parou para pensar nisso? Aí a gente quer ir lá em Campos do Jordão para comprar uma blusa de frio. Aí paga o olho da cara, tinha que vender um rim para pagar. Agora, se você for no verão, vai dar só um pedacinho do rim, né? Talvez agora seja o momento de você lembrar dos momentos difíceis. O que foi que faltou? Talvez você se lembre que tenha faltado amizades. Talvez você se lembre que tenha faltado mais profundidade das Escrituras. Aquele texto bíblico que você, quando precisou, não lembrava onde estava. Talvez tenha faltado um aconselhamento, a proximidade com o seu pastor, a proximidade com o líder do seu ministério. Pois eu quero desafiar você agora a se lembrar, diz a Bíblia, lembre-se dos primeiros dias. Eu quero pegar um gancho e dizer a você, se você está vivendo primavera e verão, eu quero pedir a você que se lembre agora dos dias difíceis, o que foi que faltou e comece a investir agora. Agora é hora de você comprar roupa para o frio. Agora é hora de você aprofundar o seu conhecimento bíblico. Vai fazer um curso bíblico, vai aprofundar o seu conhecimento. Volte a frequentar a escola bíblica dominical. A tendência da gente é que quando está tudo muito bem, a gente relaxa. Está indo tudo bem, aí a gente
descansa, diz, agora não, está tranquilo, eu não preciso mais, aí falta a escola bíblica, não aprofunda, mas no dia da adversidade, você procura a memória e não encontra, procura o texto bíblico e não sabe onde está, agora que está indo tudo bem, já aposentou, os filhos já estão crescidos, tá? Não, agora também você relaxa, mas aí na hora que você recebe um laudo, e recebe um diagnóstico, e vem a enfermidade, aí bate o pânico, e cadê os amigos, cadê as amizades? Não tem ninguém que vai na sua casa, porque você não abriu a porta, você não convidou. Eu quero desafiar você a olhar para os tempos de adversidade que você já passou e se lembrar do que faltou. Agora é hora de você investir e de você aprofundar as suas raízes. Quando o autor de Hebreus, então, inspirado por Deus, escreve dizendo, lembre-se dos primeiros dias, ele está falando disso. Porque lá nos primeiros dias, quando a gente recebeu o Evangelho, quando a gente foi encontrado por Cristo, quando a gente recebeu novidade de vida, a gente vive o famoso primeiro amor, a gente vive a paixão, no sentido de a euforia de estar recebendo, sentindo a paz, entendendo o relacionamento, sabendo ter liberdade com Deus. A gente quer orar o tempo todo, a gente quer falar de Jesus o tempo todo, a gente quer viver o Evangelho e dizer isso para as pessoas. O autor de Hebreus está lembrando, no dia da adversidade, lembre-se o que foi que levou você a fazer isso. Tem que ter memória, para isso tem que ter memória, e as memórias não caem do céu, as memórias não surgem nos sonhos. Enquanto você está dormindo, Deus está te dando memórias, isso não existe. Você está construindo memórias nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua caminhada. Que memórias você tem do seu relacionamento com Deus? Quais testemunhos você tem da sua caminhada com Deus? Mas talvez você esteja enfrentando momentos como o momento dos hebreus. Momentos de grande adversidade, de grande luta, de grande sofrimento. Mas eu quero lembrar a você nessa noite, de que você encontra nas Escrituras exemplos de homens e mulheres como eu e você, que puderam experimentar os livramentos de Deus, que puderam experimentar, ver Deus no meio do apedrejamento. Essa é a hora de você voltar o seu olhar para a palavra de Deus e buscar qual é o sofrimento que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando. Pode ter certeza que teve mais gente que passou por isso. Vai atrás disso nas Escrituras. Talvez seja uma boa hora de você reler a história de Estevão. Releia. Mas eu já ouvi falar, releia a história de Estevão. Porque quando a gente está passando pela adversidade e lê a história de alguém que está passando pela adversidade, a gente sente que é como se fosse a gente. A gente se identifica. Se identifica por causa do sofrimento, se identifica por causa da dor, se identifica por causa do contexto. E aí a gente pode trazer à nossa memória a certeza de que o Deus que esteve com Estevão é o Deus que está conosco hoje. A certeza que o Deus que esteve com Elias é o Deus que está conosco hoje. A certeza do Deus que estava com Moisés é a certeza do Deus que está conosco hoje. A certeza do Deus que estava com João lá na ilha de Patmos, isolado, é o Deus que está conosco hoje, é o Deus que está contigo. Então eu quero desafiar você, se você tem enfrentado as lutas e os sofrimentos similares ao que os hebreus estavam enfrentando, eu quero trazer a você a mesma palavra de Deus que foi dada aos hebreus. Lembre-se dos primeiros dias, lembre do começo. Volte aos princípios, volte aos fundamentos. É hora de você se apegar aos fundamentos, se apegar àquilo que era fundamental para você no começo. Volte a buscar isso. Porque quando a gente esquece, a nossa tendência é retroceder. Então, a primeira coisa a fazermos, como diz o texto, é não abrir mão da nossa confiança, diz o verso 35. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Não negocie a sua confiança com o que você está sentindo, ou com o que você já não está sentindo mais. Tenho vivido isso nesses dias. Uma luta pessoal entre o que sinto e o que sei.
nunca havia enfrentado algo parecido. Mas eu posso garantir aos irmãos de que é possível não abrir mão da nossa firme confiança. Porque aqueles que estão em Cristo foram libertos da escravidão do pecado. A palavra de Deus nos garante de que o pecado não nos escraviza mais. Quando a gente está fora de Jesus, quando a gente não está em Cristo Jesus, a gente até tenta, a gente faz muito esforço, mas chega uma hora que a gente desiste. Mas aqueles que estão em Cristo foram libertos. E os que foram libertos não significa dizer que não vão ter mais vontades, desejos, não vão ter mais sentimentos, mas significa dizer que eles não são mais capazes de nos arrancar e nos escravizar. E é isso que a palavra de Deus está lembrando aos nossos irmãos hebreus e nos lembrando nessa noite, que você em Cristo está livre. Você não é mais guiado pelo que você sente, você não é mais guiado pelo que você vê, você é guiado pela fé em Cristo Jesus. Então não abra mão da sua confiança neste Cristo, neste Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é pelo que você está sentindo há muito tempo, não é pelo que você já não sente há muito tempo, é por quem Cristo é, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor. Nosso coração não é mais senhor das nossas vidas. Nossas vontades não é mais senhora das nossas vidas. Cristo é o Senhor. Então, lembre-se disso e não abra mão da sua firme confiança de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você pode não temer mal algum, porque Ele está com você. Que seja na fartura, seja na escassez, você pode todas as coisas, porque você sabe quem o fortalece. Não abra mão dessa confiança. Mas talvez você diga, pastor, eu não dou conta. Eu tenho enfrentado isso, eu tenho lutado contra as minhas vontades, tenho lutado, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Pois eu quero dizer a você que só dá para trazer à memória aquilo que você vivenciou. E talvez a primeira coisa que você precisa vivenciar é se render aos pés de Jesus. Não é vir para a igreja, não é se tornar membro da igreja, não é se tornar um dizimista fiel, mas a primeira coisa que você precisa fazer é render-se ao senhorio de Cristo Jesus. Se a primeira coisa não acontecer, não adianta querer as outras coisas. Muitas vezes já dei esse conselho para algumas esposas e alguns maridos cujo cônjuge não é cristão. A gente tem uma tendência de esperar do cônjuge, há uma tendência de se esperar do cônjuge não cristão, que ele seja compreensivo, que ela seja amorosa, de que ele não dá para dar aquilo que a gente não tem. Se não nascer de novo, não tem como produzir fruto do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa a acontecer na vida de uma pessoa, para que ela possa experimentar liberdade, é se render a Cristo Jesus. Então talvez por isso muitos estão há muitos anos na igreja, mas não conseguem se libertar, porque estão na igreja, mas não estão em Cristo Jesus. Não renderam-se ao senhorio de Jesus, não negaram a si mesmo, não tomaram a sua cruz e não decidiram seguir a Cristo. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Mas para você que já está em Cristo, e nova criatura é, que as coisas velhas já passaram, e tudo tem sido feito novo, eu quero te lembrar, você é livre, o pecado não te escraviza mais. Então você pode muito bem não abrir mão da sua firme confiança, independente dos seus sentimentos, independente de estar doendo, independente de não estar mais sentindo. O meu justo viverá pela fé, diz o verso 38. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. E não é uma crença apenas, mas uma vida. Uma vida baseada na fé. Segunda lição que nós aprendemos com a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, é de que nós precisamos se lembrar não apenas das primeiras coisas, está aí no texto, verso 32, lembre-se dos primeiros dias, mas ele repete essa expressão na metade do verso 35, dizendo, lembre-se da grande recompensa que essa confiança lhe traz. Há uma segunda coisa a trazer à memória,
a memória de que, como o próprio texto de Hebreus diz no capítulo 11, verso 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu e você precisamos trazer a memória de que vale a pena confiar no Senhor, de que vale a pena se render ao senhorio de Jesus, que vale a pena negar a si mesmo, vale a pena sofrer por causa de Cristo, vale a pena se manter firme, constante, abundante na obra do Senhor, vale a pena porque o nosso Deus não é um Senhor carrasco, não é um Deus tirano, mas é um Pai amoroso. E você vai se lembrar bem de uma das principais, uma das melhores ilustrações que a Bíblia nos traz para este Pai amoroso. É a parábola do pai com os 2 filhos, cujo um filho pede a herança com o pai ainda vivo. O que para nós, no nosso contexto, já seria uma afronta, para o contexto judaico é uma ofensa sem tamanho. Mas ele pede a sua parte da herança, e ele vai embora da casa do pai, onde ele tinha tudo, e ele vai viver dissolutamente, ou seja, ele vai gastar com prostituição, com farra, com bebedeira, com glutonaria, ele vai meter o pé na jaca. E como a gente sabe, uma hora esse dinheiro acaba. E na hora que o dinheiro acaba, acabam os amigos, acabam as farras, vem a fome, vem a dor, vem o sofrimento, vem o remorso, e ele então começa a mendigar. E ele consegue alguém que o explore em troca da comida do porco, da lavagem do porco. E ali no fundo do poço, ele cai em si, ele diz: que besteira que eu fiz. Lá na casa do meu pai, os empregados vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu tinha tudo. Ele toma uma decisão, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, mas eu sei que ele não vai me receber como filho mais, porque eu não mereço ser filho. Mas se ele puder pelo menos me colocar de funcionário, pode ser a pior função que ele tiver lá. Se ele me fez, eu vou viver melhor do que eu estou vivendo agora. E ele então toma a decisão e ele volta para a casa do pai. Mas você conhece essa história? Quando ele chega de longe, o pai está na porta, à espera dele. E o pai vai ao seu encontro, o abraça, o beija e diz: meu filho voltou. Manda os empregados darem um banho nele, colocarem uma roupa nova, um anel, uma sandália, a cobrirem ele de honraria. Um filho rebelde, que gastou tudo, que voltou com o rabinho no meio das pernas, o pai não levou em consideração. O pai o abraçou, o beijou, e ainda mandou dar uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, o Deus que se apresenta e se revela a nós como um Pai amoroso. Então você não deve apenas se lembrar dos primeiros dias, você precisa se lembrar da recompensa, deste Deus que recompensa aqueles que o buscam, como diz Hebreus 11:6. Por isso vale a pena servir ao Senhor, por isso vale a pena se manter firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Por isso, como ouvimos aqui do Simon, chinês que esteve conosco, nosso irmão chinês que esteve conosco alguns meses atrás, trazendo uma mensagem extremamente divertida, mas extremamente bíblica. Vivermos tudo o que fazemos para o Senhor com paixão, com dedicação, vale a pena, não por causa das adversidades, não por causa do sofrimento do tempo presente, mas por causa da recompensa que está garantida para aqueles que vivem com fé, para aqueles que não retrocedem. Olha para o teu Deus é um Pai amoroso, que não leva em consideração tuas falhas e os teus erros, mas te corrige, como diz Hebreus capítulo 3, disciplina do Pai, porque Ele te corrige, porque te ama.
Então, meus queridos irmãos, nós precisamos se lembrar para não retrocedermos. Em outras palavras, jamais esquecermos do nosso princípio, jamais esquecermos dos nossos princípios, jamais esquecermos da nossa recompensa, porque a hora que a gente se esquecer disso, a gente retrocede. A hora que a gente se esquecer disso, a gente senta e para. E a tendência é voltar. Se lembre dos discípulos de Jesus no caminho para Emaús. Eles se esqueceram dos primeiros dias, se esqueceram dos ensinos de Jesus, se esqueceram das promessas de Jesus. E o que eles fizeram? Voltaram. Baixaram a cabeça, se encheram de tristeza e voltaram. Os hebreus estão aqui enfrentando a perseguição do império, enfrentando a perseguição da sua cultura, mas a palavra de Deus para eles é: não se esqueça do teu Deus. Confia no Senhor e se lembre de que vale a pena, porque quem promete é Deus, e Deus não é homem para que minta. Quem garante a recompensa é Deus, Criador dos céus e da terra, não é o homem que nos faz sofrer, com quem nós nos iludimos, com quem que nos frustra, mas é o teu Deus que não erra. Então, queridos, não se esqueça da sua recompensa, não se esqueça dos princípios, e não se esqueça de perseverar, porque isso é muito interessante. Nós temos no início do texto que lemos, o verso 32, uma palavra para nos lembrarmos dos primeiros dias. Então pegue na linha do tempo e coloque lá um pontinho, nos primeiros dias. E agora temos aqui no verso 35, lembre-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Coloque agora lá a recompensa no final, não é? Então bote lá o pontinho no final. Agora você tem 2 pontos. 2 pontos formam uma reta, formam um caminho. A palavra de Deus para a gente nessa noite é: persevere nessa caminhada. Diz o verso 36, vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhes prometeu. Agora é hora de olhar para o caminho, olhar para a caminhada. É verdade, tem a perseguição do império, tem a perseguição da cultura dos judeus, mas se lembre do caminho, se lembre da verdade e se lembre da vida. Se lembre que você é cidadão do reino dos céus nesse mundo. Se lembre e persevere. Persevere. A palavra para nós nessa noite, então, é a palavra que soma ao que temos ouvido ao longo dessas últimas semanas. Avançar sem retroceder significa perseverar. Eu não sei quanto tem doído. Eu sei o que tem doído aqui dentro. Eu sei das manhãs que tenho vontade de não levantar. Eu sei dos dias que tenho vontade de ir para a Serra da Mantiqueira e sumir. Aliás, levei segunda-feira passada no Ariri, a nossa turma de alunos do REACH, e para ir para o Ariri, que é o extremo sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, a gente passa pela Serra do Cafezal. Alguns aqui talvez conheçam, na descida da Regis Bittencourt, na 116, indo para Curitiba. Que lugar lindo, irmãos. Que lugar lindo. Eu gosto demais de floresta, gosto demais de mato. Quem é milico aí sabe, eu saí, Aramaio, está nas minhas alterações, mais de 100 dias de exercício no terreno, de tanto que eu piruava os exercícios. Então, precisamos, eu ia, eu vou, sem saber para que era, ia. Sempre gostei disso, mas esses dias, as lutas que tenho vivido, por vezes eu tenho vontade de entrar naquela Serra do Cafezal e sumir. Mas eu quero dizer aos irmãos que independente do que a gente tem sentido, nós não somos os que retrocedem. Independente do que nós temos enfrentado, como diz aqui o texto de Hebreus, apesar da muita luta e do muito sofrimento, vocês precisam perseverar. A gente podia ficar à noite aqui lembrando os muitos textos bíblicos que nos ajudam a lembrar as razões do porquê perseverar. Uma delas, por exemplo, é que nós não fazemos as coisas para homens, fazemos as coisas para Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar o Senhor.
E porque agradamos o Senhor, nós amamos uns aos outros. Porque amamos a Deus, nós temos que amar ao próximo. Porque dizemos que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós precisamos então agir com compaixão e graça para aqueles que não têm. As nossas obras não nos produzem, não nos levam à salvação, mas porque somos salvos, nós somos homens e mulheres de boas obras, para que através das nossas boas obras o mundo possa dar glórias a Deus. Então não sei o quanto você tem enfrentado de lutas e de sofrimento, mas a palavra de Deus imperativa para nós nessa noite é: persevere até o fim. Persevere até o fim. Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você já está livre da escravidão do pecado, persevere até o fim. Persevere porque você sabe quem lhe recompensa. Persevere porque você sabe de onde Ele te tirou. Você pode olhar para o teu passado, você pode olhar para o teu futuro e você ver Deus. Então continue a ver Deus agora, no seu presente, na sua caminhada, no seu sofrer. Consiga ver Deus, peça a Deus para abrir os teus olhos e enxergá-lo em todo e qualquer situação e contexto. Porque Ele é Emanuel, Ele é o nosso Deus presente. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é: nunca retrocedermos e jamais esquecermos dos primeiros, dos últimos dias e no nosso tempo presente, de que Ele é conosco. Lembre-se disso. Não somos, diz o verso 39, como aqueles que se afastam, mas somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos aqueles que avançam, que perseveram e que se mantêm firmes na missão.